Bom, acho que a gente pode começar. O pessoal já está entrando aqui também. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Eu faço parte hoje da Frente São Paulo contra a Devastação. Então a gente já vem nesse movimento aí ao longo desses meses trabalhando, lutando para que a gente consiga derrubar esse projeto, minimizar os problemas causados por ele. E vou pedir agora só para a Ingrid se apresentar também. Oi, gente. Chegando em casa ainda, mas falta 2 minutos. Bom, sou Poti, prefiro ser chamada de Poti, mas meu nome de batismo cristão é Ingrid Reis. Sou de São Sebastião, faço parte de um coletivo chamado Rede Brotar, Movimento Popular de Agroecologia, e agora estou em Diamantina, estudando geografia na UFVJM. Muito feliz por estar aqui na região e muito, apesar de preocupada, né? Mas muito otimista com essa união de povos que a frente está conseguindo promover aqui. E vamos em frente. Já já eu estou aí no vídeo, Gu, para você poder se ausentar. Obrigado, Ingrid. Poti. Bom, hoje a gente tem uma convidada especial aqui com a gente, diretamente do SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. Queria que você se apresentasse para a gente, Malu. E já desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, eu que agradeço o convite. Eu sou Malu Ribeiro, né, como o Gustavo já citou, sou diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica. Estou aqui para falar com vocês sobre o PL da devastação e esses desdobramentos que ocorreram a partir dos vetos. Legal, Malu. Eu queria que a gente começasse aqui trazendo um pouco do contexto hoje do Congresso, como é que estão as coisas. Antes a gente estava mais focado no PL, agora já tem outras coisas acontecendo, tem a medida provisória, tem as emendas, então queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que está essa situação toda aí, o que a gente pode esperar. Bem, a situação no Congresso Nacional é totalmente imprevisível, né? Vocês têm acompanhado, hoje começa o julgamento, na verdade, a segunda parte do julgamento dos golpistas, né? E com a aplicação da culpabilidade ou não, né? E isso provoca no Congresso Nacional, nas bancadas da direita, extrema-direita, sobretudo e o centrão, uma reação muito negativa, que a gente pode dizer que o Congresso Nacional é uma continuidade do dia 8 de janeiro. Né? Então, o regimento interno não tem sido seguido, vocês viram que houve lá uma ocupação, entre aspas, né, da mesa da Câmara dos Deputados, deixando o presidente da Câmara, Hugo Mota, totalmente sem reação, né? Uma situação inimaginável, a truculência com que a direita tem transformado o Congresso Nacional num clima de total distanciamento dos parlamentares da realidade da sociedade. Então, a pauta ambiental tem sido uma pauta de contenção de danos, né? Desde o início da legislatura passada, e isso aumenta nessa legislatura, sobretudo agora nesse momento, às vésperas de eleição, né? Então fica difícil de você fazer qualquer previsibilidade. Esse é um panorama inicial, né? Vejam que várias bancadas, vários partidos que estavam na base do governo já estavam só por ocupar cargos, porque não votavam com o governo. Então, a gente tem uma situação muito difícil de fazer com que qualquer pauta positiva na agenda ambiental avance e de conseguir conter danos. Né? O governo fica emparedado, essas refém de federações partidárias, enfim. Então, a sociedade tem que ter uma atenção redobrada agora nessa etapa final, eu diria, desse mandato, né, que começa o ano que vem, o momento eleitoral, a gente está aí no momento pré-COP, esse clima da pré-COP deveria
fazer com que a agenda refratária, né, ao meio ambiente, agressiva ao meio ambiente, diminuísse, mas não é o que a gente está vendo. Então, a mobilização da sociedade foi fundamental no caso da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o chamado PL da devastação, para que a gente conseguisse os 63 vetos do presidente Lula. O ideal seria um veto integral, mas isso seria derrubado automaticamente na Câmara. Então, foi uma estratégia entre governo e sociedade de conseguir os principais vetos, né? E, dentre esses 63 vetos conseguidos na lei, né, lei que está em vigor agora, a Lei 2.159, a gente tem a chamada emenda Alcolumbre, que foi uma emenda que veio do senador Alcolumbre por conta da exploração de petróleo na foz da Amazônia e que trouxe uma inovação, digamos assim, uma aberração jurídica, que é a LAI, a Licença Ambiental Especial, né? Para contornar isso, o que o governo fez? Ele lançou, então, os vetos, lançou uma medida provisória que trata especificamente da LAI, né? A gente já comenta o que está no conteúdo dessa medida provisória, e um projeto de lei com prazo constitucional que trata das lacunas que a lei traz com os vetos. Então, hoje, o que está valendo? Hoje está valendo a lei e os vetos. Os vetos estão na lista, na ordem de outros vetos que existem em tramitação na Câmara, na ordem 29, ou seja, tem na nossa frente, na frente dos vetos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, outros 28 vetos do presidente Lula, incluindo aquele que diminui o número de parlamentares, foi aumentar o número de deputados na Câmara, o Lula vetou. Então, isso é muito complicado, é o que está antes. Vocês imaginem que se colocarem todos os vetos de uma vez, a gente perde com a realidade que nós temos hoje no Congresso Nacional. Então, a estratégia mais provável, né, diante do cenário desfavorável que a gente tem, é a sociedade manter a mobilização pela manutenção dos vetos. Isso faz com que o Congresso Nacional ainda entenda que essa é uma pauta de interesse da sociedade, e vejam que, durante a tramitação, num prazo recorde, a gente conseguiu 1 milhão de assinaturas pedindo os vetos. Essa mobilização fez com que o governo, inclusive quem estava no governo e não queria os vetos, Ministério de Transportes, Infraestrutura, Agricultura, né, quem queria os vetos era a ala mais progressista do governo, e que não é a realidade, isso é um governo de composição. Então, sem essa pressão da sociedade, esses movimentos que saíram espontâneos, esse movimento pelo Veta Tudo Lula, que vocês fizeram, né, não teria dado base política para que o presidente Lula pudesse vetar. Então, esse é o primeiro ponto e foi extremamente importante, e a gente tem que continuar com essa mobilização. Para explicar para a sociedade a estratégia que eu estou explicando aqui, a gente entende que é mais fácil continuar lutando pela manutenção dos vetos, porque eles vão implicar nas outras duas coisas, na medida provisória e no projeto de lei, né? Mas o que na prática pode acontecer é que a Câmara dos Deputados não inclua na votação os vetos, né? E deixe os vetos lá no limbo, embora isso tranque a pauta, começa a trancar a pauta a partir de ontem, a pauta do Congresso Nacional, mas tem vários e eles não estão nem aí com isso. E a medida provisória caduca, ela caduca em 120 dias, se não for votada, né? E aí a gente continua com a lei e os vetos do jeito que estão. Os vetos podem ficar lá no limbo? Não, não podem. Eles precisam ser votados.
mas a gente precisa de um momento estratégico para isso. Então, o que deve acontecer? Na próxima semana, virá uma pressão muito forte do PL e da extrema-direita para a anistia. O cenário mais provável é que o inominável, eu não ouso nem falar o nome aqui, esse inominável seja condenado, né, com uma condenação muito pesada, e eles façam de tudo para colocar a anistia em votação. Então, a atenção do Congresso hoje é a questão da anistia, anistia mais ou menos, anistia total, enfim, mas é essa atenção, e com isso a gente vai ganhando tempo e vai conseguindo recolocar o tema para a sociedade, para manter o tema ativo. Mas para vocês terem uma ideia, a medida provisória, são 63 vetos, né? Mas a medida provisória, ela tem 833 emendas, gente. É uma medida provisória que trata da lei com 833 emendas. É o maior recorde de emendas num texto que a gente tem na história do Congresso Nacional. Dessas 833 emendas, 95 delas trazem avanços. Foi a sociedade civil que se mobilizou com os partidos mais progressistas, partidos de esquerda, principalmente o PSOL e a Rede, e a gente apresentou essas sugestões de emenda em conjunto com os deputados da Frente Ambientalista, o deputado Newton Tato, a Sâmia, enfim, né? 670 deles, 80% dessas emendas, são retrocessos. E 616 trazem os vetos de volta. Então, a estratégia do Congresso, dos parlamentares, foi: o Lula vetou, a gente não quer indisposição também com a sociedade que está fazendo essa campanha, e nem com o Lula, a gente esquece os vetos e coloca tudo de novo na medida provisória. Então, a nossa atenção agora se desloca para a medida provisória, tentando explicar para a sociedade: olha, a gente lutou pelos vetos, conseguimos os vetos, eles estão todos aqui, ou na forma de emenda, ou na forma de jabutis. 31 desses 833 emendas são jabutis. O que significa um jabuti? Um texto totalmente alheio ao projeto original, como, por exemplo, alteração na lei de crimes ambientais, alteração na lei do SNUC, alteração na lei da Mata Atlântica e assim por diante. O PL, Partido Liberal, PL, apresentou 25% das emendas, 370 emendas. O deputado Arnaldo Jardim, paulista, da Frente Parlamentar do Agronegócio, apresentou 22 emendas. O PSOL apresentou 62 emendas positivas. Então, a gente está contando muito com a bancada do PSOL. No Senado, o senador Heinz, aquele que chama a gente de ambientaloides esquerdopatas, vocês devem ter ouvido isso, apresentou 32 emendas. Na verdade, 28 emendas. 32 do partido dele afetam a lei da Mata Atlântica. 2 acabam com a lei da Mata Atlântica. Uma delas é do outro deputado paulista, Kim Kataguiri, que vocês devem conhecer muito bem. Mas explicando sobre a medida provisória, né, ela tem validade por 60 dias, então ela está valendo. Hoje vale a LAI, a licença ambiental especial, do jeito que está. A LAI significa o quê? Que os projetos prioritários a serem licenciados no Brasil, que passam na fila, na frente de todos os outros projetos em análise, serão definidos pelo governo. A medida provisória inclui lá o conselhão, aquele conselho. Então, o governo com o conselhão vai decidir o que é prioridade ou não. E isso seguirá o rito do licenciamento ambiental, porém com um prazo de 1 ano. Um prazo de 1 ano para um licenciamento ambiental não permite um processo trifásico. Então, ele acaba sendo uma licença atropelada, né? É um absurdo essa lei. Se passar 120 dias e essa medida provisória não for votada,
ela caduca. Esse é o melhor cenário para nós, que a gente não vai conseguir derrubar as 833 emendas. Então, o que a gente tem que fazer agora? Alcolumbre, Congresso Nacional, não paute a medida provisória do PL da devastação. A medida provisória ela tem que ser chamada de PL da devastação, porque ela traz tudo de volta. Tudo que foi vetado volta na medida provisória. E o projeto de lei constitucional, né, com o prazo constitucional, que seria de 45 dias, de autoria do governo, aí capitaneado pela ministra Marina Silva, está no limbo. Para ele ser votado, ele precisa de uma comissão especial, ninguém está nem olhando para isso, não tem clima para uma boa discussão, para formar essa comissão especial. A gente está tentando, fazendo um movimento com as organizações da Frente Parlamentar Ambientalista, Observatório do Clima, com as nossas redes, conseguir no Congresso Nacional um bom relator para a medida provisória, para os vetos, né? Enfim, essa relatoria ela é fundamental. Quem é líder no Congresso Nacional pelo PT é o deputado Bongás. O deputado Bongás ele é um bom articulador, ele nos ajuda muito, ajudou muito contra os jabutis lá da medida provisória 1150, que também afetava a lei da Mata Atlântica. A senadora Elisiane Gama, que está lá no Senado, o senador Otto Alencar, enfim, a gente tem alguns que acabam nos ajudando aí, né? Mas também temos senadores da base do governo, como é o caso do senador Jacques Wagner, que foi quem começou com a LAC no Brasil, né? Vocês sabem como é que está a LAC, a licença ambiental por adesão e compromisso, que é autodeclaratória. Isso nasceu lá na Bahia. A gente também tem o problema da situação do Porto Sul, do aumento do desmatamento na Bahia, embora seja um governo do PT, é um governo com graves problemas no licenciamento ambiental. Tem várias denúncias sobre os ritos, né, que vêm sendo aplicados no licenciamento ambiental. E houve uma decisão judicial do Supremo Tribunal que a licença por adesão e compromisso não pode abranger médio porte, que é o que está nos textos, né? Então, gente, isso resumidamente é o cenário, é a situação que a gente está vivendo. Eu faço parte do GT, Congresso do Observatório do Clima, e nós vamos soltar, eu acredito que hoje, no final da tarde, uma nota técnica com as emendas da medida provisória, com isso que eu antecipei aqui, dei um pequeno spoiler para vocês, dessa leitura, né, quem é quem nessas emendas, quais são os partidos que fizeram essas emendas, e agora, assim, a gente conta muito com vocês para continuar nessa pressão, nessa mobilização, no engajamento da sociedade. Eu acho que vencido o que a gente precisa de ver o inominável ex-presidente da República na cadeia, de fato, né? Que a sociedade volte os olhos aí para o Congresso Nacional. Não dá para a gente ter um Congresso Nacional que atenta contra a democracia, ocupando mesa, fazendo tudo que eu já falei, e que com emendas secretas, fica emparedando o governo, e que não está nem aí com o que a sociedade quer. Está interessado em autodefesa, em defesas setoriais, né? E nem um pouco preocupado com a emergência climática, com questões do Brasil, a cena lamentável que a gente viu na Paulista, com os caras no dia da independência com a bandeira dos Estados Unidos, é tão ridículo que chega a ser assim, até um presente, porque se a sociedade não acordar na próxima eleição vendo quão bizarra é essa extrema-direita, eu não sei o que a gente vai fazer, né? Então, o recado que eu trago aqui é esse, de vocês manterem essa mobilização fantástica que vocês fizeram, pedindo para que, né, pressão para que a medida provisória caduque,
e que os vetos sejam mantidos, acho que esse é o nosso foco, e principalmente colocando a pauta ambiental na agenda eleitoral do próximo ano. A gente tem que eleger pessoas comprometidas com a sociedade, comprometidas com a justiça climática, com a inclusão de gênero, com a igualdade em todas as suas gamas, né? Mas principalmente com a democracia, porque o que a gente está vivendo hoje deixa a gente realmente, por um lado, meio perdido, mas, por outro, muito satisfeito, porque a sociedade está reagindo. A gente está conseguindo fazer a resistência nesse Congresso, a gente segurou durante todo o governo desse inominável todos os atentados à legislação ambiental brasileira, estamos reconstruindo os espaços democráticos como o CONAMA, os CONSEMAS, né, o CNRH, os conselhos gestores das unidades de conservação, tudo que tinha sido desmontado, mas a gente não pode aceitar que na eleição do próximo ano a gente tem aí um Senado e uma Câmara dos Deputados ainda mais reativa à pauta socioambiental do que já é hoje, né? Então, é isso. Vamos tentar fazer no ano que vem uma agenda, né, que traga como uma onda de movimentos, de vários movimentos como esse de vocês, que junte aí direitos humanos, habitação, moradia, todas as pautas progressistas, em conjunto com a pauta ambiental, que é transversal a toda essa agenda. É isso, pessoal. Fico à disposição aqui para dúvidas e outras contribuições. Muito obrigada. Muito obrigado, Malu. Acho que foi bem esclarecedor. Você conseguiu detalhar, fazer uma leitura muito interessante da situação. E até o pessoal comentou isso aqui no chat. Acho que a gente pode abrir aqui para as perguntas. Para finalizar, então, gostaria de agradecer aqui a sua presença, Malu, e pedir desculpas, a gente passou bem do tempo, era de 30 a 45 minutos, acabou indo para quase 1h30. Mas eu vou pedir, então, novamente, que nem a Gladys comentou, quem tiver alguma pergunta para enviar, ou mesmo se Malu tiver alguma consideração da reunião dessas outras questionamentos que foram feitos, se você quiser passar depois, também pode ficar à vontade. Tá, eu só quero agradecer a vocês, dizer que foi um prazer, foi muito gostoso ficar aqui, se pudesse ficaria mais tempo com vocês, e o Belo faz essa ponte entre a gente, vamos nos unir de fato, eu acho que isso é extremamente importante, a gente fica à disposição sempre que vocês chamarem, se não puder eu, outras pessoas da nossa equipe, a gente tem várias especialistas, várias áreas, que podem também aprofundar essa nossa relação de trabalho conjunto, de trabalho em rede. Parabéns, pessoal, muito obrigada, Malu, e até o próximo encontro.